Parte 3. Competência consciente. Capítulo 5. O silêncio e a linguagem da reclamação. Quem usa a expressão fácil como tirar doce de uma criança, nunca tentou tirar um doce de uma criança. Autor desconhecido. O estágio de competência consciente é de hipersensibilidade. Você começa a ter consciência de tudo o que está dizendo. Muda sua pulseira, aliança ou relógio de posição com bem menos frequência, pois toma cuidado com suas palavras, emprega termos mais positivos, porque começou a pensar no que vai dizer antes de abrir a boca. A ferramenta que você usa para monitorar deixou de ser um indicador de quanto você reclama e passou a ser um filtro pelo qual suas palavras passam antes de serem proferidas. Uma família que tinha aceitado o desafio sem reclamações relatou que durante a fase da competência consciente seus membros ficavam sentados à mesa do jantar sem ter muito o que dizer. Havia períodos de prolongado silêncio. E essa atitude é típica de uma pessoa ou família que está nesse estágio do processo de se tornar livre de queixas e resmungos. Você começa a colocar em prática o velho conselho da sua mãe: se não consegue dizer alguma coisa boa, é melhor não abrir a boca. No estágio de competência consciente, uma das melhores coisas que se pode fazer é respirar fundo em vez de falar algo que possa gerar arrependimentos. Reclamar é um hábito e parar um momento para respirar dá uma chance de selecionar suas palavras mais cuidadosamente. O silêncio nos dá a oportunidade de expressar nosso lado mais elevado, em lugar de nosso lado mais humano. É uma ponte para o infinito e ainda assim é algo que causa incômodo a muita gente. Lembro-me de estar na nossa casa na beira do lago, na adolescência, e remar até uma ilhota a uns 1.500 metros de distância, para acampar sozinho. O silêncio me dava a chance de restabelecer o contato comigo mesmo. Certa vez, enquanto eu partia para um desses acampamentos, ouvi meu pai gritando da margem: Will? Sim, senhor? Aonde está indo? Vou acampar em Conds Island. Sozinho? Sim, senhor. Depois de um momento de pausa, ele perguntou: quer uma televisão a bateria para levar com você? Não, senhor. Muito obrigado. Um aparelho de rádio? Não, obrigado. Vou sempre me lembrar da forma como meu pai sacudiu os ombros, virou-se e voltou para casa. Amo meu pai, mas ele não é exatamente partidário do silêncio. Chega a dormir com um aparelho de TV gigante ligado no volume máximo aos pés da cama. Se você é uma pessoa que gosta de rezar, a competência consciente é uma boa época para aprofundar suas orações. Você chegou a um ponto em que não deseja mais mudar sua ferramenta de monitoramento de posição e pode ser que queria fazer uma breve oração antes de falar. Peça orientação para que as palavras que saiam da sua boca sejam construtivas e não destrutivas. E se não tiver nada a dizer, permaneça em silêncio. Na época em que eu vendia publicidade em estações de rádio, trabalhei com um homem que quase não falava. Depois de conhecê-lo melhor, perguntei por que agia dessa forma. Ele respondeu: assim as pessoas acham que sou mais esperto do que realmente sou. Se você não disser nada, pelo menos pode levar o crédito de ser esperto. Quando tagarelamos, não parecemos inteligentes. Damos a impressão de não estarmos confortáveis na nossa pele a ponto de ficar em silêncio nem mesmo por um momento. Uma das maneiras de saber que encontramos uma pessoa realmente especial é o tempo que podemos ficar com ela sem precisar dizer nada. Jogar conversa fora não melhora o convívio com as pessoas. Na verdade, torna nosso tempo com elas menos precioso. Falar demais transmite a mensagem de que você não se sente confortável consigo mesmo. O silêncio permite que você reflita e escolha cuidadosamente suas palavras. Oferece condições para falar das coisas em que deseja usar sua energia criativa, em vez de deixar que o desconforto provoque uma torrente de lamentações. Mencionei antes que as palavras usadas para reclamar costumam ser as mesmas que usamos sem intenção de nos queixarmos. É a intenção, a energia por trás delas, que determinará se você está reclamando ou não. Preste atenção na frequência com que você costuma repetir as seguintes expressões: tinha que ser assim ou não podia ser de outro jeito. Que sorte a minha! Isso sempre acontece comigo. Quando algo de errado acontece e você exclama: tinha que ser assim, está emitindo a mensagem de que está propenso a coisas ruins. O universo ouve e manda mais. Consigo me lembrar da primeira vez que decidi observar cuidadosamente tudo aquilo que eu dizia, sabendo que as palavras eram reflexo de meus pensamentos, e que os pensamentos criam a realidade.
Estava dirigindo a caminhonete de minha mulher, um veículo com 20 anos de estrada, para transportar algumas coisas que eu tinha guardado no armazém. A velha F-140 de Gail tinha uma vasta quilometragem percorrida com o motor original e fazia 7,5 km por litro, de óleo de motor. Tínhamos que colocar óleo constantemente, por isso mantínhamos algumas latas na parte de trás do carro para utilizar sempre que necessário. Antes de partir nessa viagem de mais de 160 km, certifiquei-me de que o compartimento de óleo estava cheio, e convidei meu cão Gibson a entrar na cabine e me fazer companhia. Levei várias horas para realizar o percurso entre nossa casa, em Ainor, na Carolina do Sul, até o armazém em Manning, onde carreguei a caminhonete. Na volta, decidi pegar um atalho e segui na direção de Greeleyville. Já tinha morado em Manning e conhecia bem o caminho para lá. Na verdade, nos fins de semana eu costumava ir de bicicleta até Greeleyville e voltar, só pelo exercício. São uns 21 quilômetros, com pouco tráfego. Quando o sol começou a se pôr, a luz vermelha de alerta do motor se acendeu. Minha reação habitual seria dizer essa não. Estou numa encrenca. Mas eu me virei para Gibson e disse, tudo vai dar certo. Por dentro, achei que estava ficando um pouco maluco. Como disse, conheço esse trecho muito bem. Em 21 quilômetros, não há mais do que uma dúzia de casas, e eu não estava com meu celular. A caminhonete estalava e tossia, mas foi em frente por mais 1 quilômetro antes que o motor morresse. Tudo vai dar certo, eu disse, tentando fazer as palavras soarem como se eu realmente acreditasse nelas. A caminhonete começou a perder velocidade e finalmente parou bem na porta de uma das poucas casas daquele trecho da estrada. Claro que tinha que ser assim, exclamei, celebrando o momento e ainda impressionado com a minha sorte. Talvez haja gente em casa, e pode ser que me deixem usar o telefone. Pensei, vou chamar Gail, e ela virá me pegar. Então me lembrei do veículo, carregado com meus pertences. Preferia poder dirigir de volta para casa esta noite, sem ter que deixar minhas coisas na beira da estrada. Não sei se isso vai funcionar, mas prefiro acreditar que vai dar certo. Não esqueçam que essa não costumava ser minha forma habitual de lidar com acontecimentos como esse. No passado, muito provavelmente eu teria saído do veículo e feito coisas úteis como xingar e chutar os pneus. Em vez disso, fechei os olhos e mentalizei Gibson e eu chegando em casa. Absorvi intensamente aquela imagem, antes de caminhar até a porta da casa e tocar a campainha. Quando ouvi movimento de pessoas dentro da casa, disse novamente, tinha que ser assim. Um homem abriu a porta e se apresentou. Depois que expliquei que minha caminhonete tinha quebrado e perguntei se poderia usar o telefone, ele forçou a vista na escuridão tentando ver onde o veículo estava estacionado e perguntou: que tipo de caminhonete você está dirigindo? Ford. Ele sorriu e disse: sou gerente de serviços de uma revenda de utilitários da Ford. Deixe eu pegar a caixa de ferramentas e dar uma olhada. Só podia ser assim, exclamei enquanto ele buscava as ferramentas. Estava dando certo. Segurei uma lanterna enquanto meu mais novo amigo trabalhava sob o capô, por uns 15 minutos. Finalmente, virou-se e falou: há alguma coisa errada com o sistema de combustível. Você precisa de uma pequena peça que custa $1 ou $2, mas que eu não tenho aqui em casa. É um problema de tubulação, mais do que um problema mecânico. Tudo bem, respondi. Talvez eu possa usar o seu telefone, então? Bem, prosseguiu ele. Você tem um problema de tubulação, e meu pai, que mora em Kentucky e está aqui em casa fazendo uma visita, é bombeiro. Vou chamá-lo. Esfreguei as dobrinhas do pescoço de Gibson, dei um sorriso largo e disse, tinha que ser assim. Minutos mais tarde, o pai diagnosticou o problema. Você precisa de um tubo com mais ou menos 10 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura, explicou. Como esse aqui? Perguntou o filho, sacando um tubo com exatamente aquelas medidas de dentro da caixa de ferramentas. É isso aí, disse o pai. Onde achou isso? Não sei de onde veio, respondeu o filho. Apareceu na minha bancada de trabalho há 1 mês e pouco, e guardei na caixa de ferramentas para o caso de um dia vir a precisar. Não podia ser de outro jeito. Minutos depois, eu e Gibson estávamos de volta à estrada. Que experiência, comentei com Gibson. Tudo tinha funcionado. Naquele momento, o alerta de óleo acendeu. Tínhamos passado tanto tempo parados que o óleo vazara e estava em um nível perigosamente baixo. Sem ver sinal de outra casa em lugar algum, comecei a ficar preocupado,
mas dei um basta nisso dizendo bem alto, deu certo uma vez. Vai dar certo de novo. Enquanto dirigia, revi aquela imagem em que eu e Gibson chegávamos em casa em segurança, ainda naquela noite. Entrei em Greeleyville. Parei no único posto de gasolina da cidade. O dono estava fechando a porta, pronto para ir para casa. Posso ajudar? Perguntou. Preciso de óleo, disse. Ele tornou a ligar as luzes do posto e falou. Então eu tenho o que você precisa. Enfiei minhas mãos nos bolsos da calça e tirei todo o dinheiro que tinha. Da forma como a caminhonete estava vazando óleo, eu sabia que precisaria de umas 4 latas de 1 litro para chegar em casa, e tudo que eu tinha eram $4,50. Peguei 2 latas, que era o que podia pagar, e as coloquei no balcão. Você viu aquela outra marca? Perguntou-me o dono do posto. Não, respondi. Ele se dirigiu às prateleiras e eu o segui. Aquela ali. É uma boa marca, até melhor, eu acho, do que a que você escolheu, mas não vou mais vendê-la, por isso está em liquidação pela metade do preço. Tentando não demonstrar meu entusiasmo, peguei 4 latas e as carreguei até o balcão. Às 23h17 daquela mesma noite, eu e Gibson chegamos em casa. Só podia ser assim. Uma das perguntas que costumo me fazer é: mas será que não é necessário reclamar para conseguir aquilo que se deseja? É mais fácil conseguir o que você deseja expressando a sua vontade, em vez de reclamar da maneira como as coisas são. 2 ou 3 dias atrás, meu celular tocou e o identificador de chamadas indicou número confidencial. Eu estava ocupado e não respondi. A pessoa também não deixou recado. De uma em uma hora, voltei a receber ligações do tal número. Confidencial, sem recados. Finalmente atendi e ouvi uma mensagem gravada da companhia de telefonia celular. Esta é uma mensagem importante para Mary Johnson. Se você for Mary, aperte o 1. Se não for, aperte o 3. Apertei o 3, imaginando que a companhia perceberia que a ligação tinha sido feita para o assinante errado e que aqueles telefonemas teriam fim. Mas não foi o que aconteceu. De hora em hora, o telefone tocava e eu recebia a mesma simpática mensagem computadorizada. Apertava o 3 seguidas vezes, mas as chamadas continuavam. As pessoas erram. Eu sei que erro. E as empresas não são nada além de um grande grupo de pessoas, fazendo o melhor que conseguem. Assim, depois de alguns dias de telefonemas de hora em hora, disquei para a empresa de telefonia celular, expliquei a situação. E eles me garantiram que as ligações seriam interrompidas. Elas continuaram. Antes de completar os 21 dias sem reclamações, eu provavelmente teria ligado para a empresa novamente e pedido para falar com o supervisor e descontado tudo em cima daquela pobre alma. Mais do que isso, teria contado para todo mundo aquele aborrecimento terrível e resmungado que eu não merecia ser tão incomodado. Em vez de agir assim, liguei de novo e falei com a pessoa no atendimento. Sei que erros acontecem e que não é culpa sua. Gostaria muito de não tornar a receber essas chamadas da sua empresa e quero colaborar com você para podermos resolver esse desafio juntos. Em 10 minutos, ela encontrou o problema. Alguém tinha registrado o meu número como sendo de outra pessoa, e as chamadas cessaram. Consegui o resultado que desejava sem precisar aumentar minha pressão sanguínea nem ficar zangado. Também não envolvi meus amigos, colaboradores e familiares no problema, fazendo queixas e lamúrias. Procurei alguém que poderia me ajudar, expliquei o que queria e mantive o foco. Você tem o direito de conseguir o que deseja. Para isso, não fale nem se concentre no problema. Olhe além do problema. Visualize a solução. Fale apenas sobre o que deseja e com quem possa ajudá-lo a conseguir o que quer. Assim, você diminuirá o tempo de espera necessário para obter o que quer, e de quebra, será uma pessoa mais feliz. Mas todas as conquistas importantes começaram com um grupo de pessoas reclamando. Pense em Thomas Jefferson e Martin Luther King, dizia um e-mail que recebi outro dia. Percebi que, de certa forma, concordava com a autora da mensagem. O primeiro passo na direção do progresso é a insatisfação. Mas, se permanecermos insatisfeitos, nunca avançaremos em direção a um cenário mais promissor. E aqueles que reclamam habitualmente estabelecem como destino o mesmo porto infeliz de onde partiram. Nossa concentração deve residir naquilo que desejamos, e não naquilo que não queremos. Reclamar é se concentrar no que não queremos.
Será que os grandes líderes dos Estados Unidos não passavam de resmungões? Eu diria que não. Eles permitiram que a insatisfação os guiasse a grandes visões, e a paixão por essas visões inspirou seus seguidores. O foco incansável num futuro brilhante acelerou o coração coletivo da nação. Sua forma de moldar nossa consciência enquanto país, ou melhor, a maneira como transformaram nosso futuro, foi resumida magistralmente por Robert Kennedy. Existem aqueles que veem as coisas do jeito que são e se perguntam por quê. Sonho com coisas que nunca aconteceram e me pergunto por que não. Em 28 de agosto de 9163, o reverendo Martin Luther King Jr. não subiu os degraus do Lincoln Memorial para dizer não é horrível a forma como somos tratados. Não. Ele disse palavras que ressoaram por toda a nação e que ainda emocionam quem as ouve, quase meio século depois. Ele declarou, eu tenho um sonho. Martin Luther King criou em nossa mente um retrato vibrante de um mundo sem racismo. Ele estivera no alto da montanha, e suas palavras poderosas e inspiradoras nos conduziram até lá também. Na Declaração de Independência, Thomas Jefferson relatou claramente as dificuldades que os colonos vinham enfrentando sob o governo do Império Britânico. Entretanto, o documento assinado em 4 de julho de 1776 não era uma coleção de resmungos. Se fosse, talvez jamais tivesse capturado a imaginação do mundo inteiro, ou conquistado o apoio de outros países e unificado as colônias. O primeiro parágrafo da Declaração de Independência dos Estados Unidos estabelece: quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza. Por um momento, imagine que você é um habitante de uma das 13 colônias tentando absorver essa mensagem, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza. Na época em que Jefferson escreveu essas palavras, a Inglaterra era a maior superpotência do mundo. Ainda assim, ele estabelece sem hipérboles que essas colônias recentes e diversas eram iguais àquele gigante político. Deve ter dado para ouvir a exclamação coletiva de surpresa dos colonos e a subsequente onda de orgulho e entusiasmo. Como poderiam ousar aspirar a um ideal tão elevado quanto se equiparar à Inglaterra? Porque lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza. Isso não era reclamar. Era uma visão envolvente de um futuro melhor. O foco estava além do problema. Rosa Parks não se sentou no fundo do ônibus nem ficou reclamando que era uma injustiça ela ter que ficar ali. A senhora Parks se sentou onde era seu direito, junto com todo mundo, independentemente da cor da pele. Ela não apenas enxergou além do problema, como viveu a solução. Em toda a minha vida, tenho ouvido falar em conversas de paz relativas ao Oriente Médio. Mas elas me parecem mais conversas de guerra ou do tipo se você parar de fazer isso, eu paro de fazer aquilo. O tema central dessas conversas são sempre as diferenças, por isso o progresso alcançado tem sido mínimo. O que aconteceria se nessas conversas de paz os líderes se reunissem para falar de como será o mundo? Quando não houver mais desarmonia entre eles? O que aconteceria se eles se unissem para construir um sonho coletivo de convivência pacífica e compreensão mútua? Quando essas verdadeiras conversas de paz acontecerem, as regras serão simples. Em vez de se falar sobre o que está acontecendo no presente ou sobre o que ocorreu no passado, o foco deverá permanecer exclusivamente no que acontecerá quando não houver mais desavenças entre as partes. Como a paz irá parecer, soar, cheirar? Como será no dia em que a guerra e os conflitos forem uma lembrança tão distante que será preciso até consultar os livros de história, porque ninguém mais se lembrará desse tempo? O foco das conversas será o objetivo final, a paz. Só isso. Nesses encontros, uma palavra não poderá ser proferida, como? A pergunta como faremos para chegar a esse resultado, será banida no início da sessão. Se as duas partes envolvidas tentarem adivinhar o caminho para uma existência harmoniosa, discutindo questões de fronteiras geográficas, indenizações, desarmamento, limitação de armas, diferenças culturais e religiosas e perspectivas opostas de todos os tipos, colocarão o foco mais uma vez em questões atuais. Continuarão discutindo esses problemas. Abraham Lincoln disse uma vez, a melhor maneira de destruir um inimigo é tornando-se seu amigo. O primeiro passo para tal transição começa em nossa cabeça. E nossas palavras revelam ao mundo o que pensamos. Enquanto você atravessa essa fase da sua transformação, pode usar termos como tinha que ser assim, eu sabia, que sorte a minha, e isso sempre acontece comigo,
mas apenas quando perceber que alguma coisa boa aconteceu, como uma forma de agradecimento. Tenho um amigo que sempre repete: sou o cara mais sortudo do mundo. Nada dá errado para mim. Ele tem uma mulher incrível, uma linda família, é dono de um negócio bem-sucedido, tornou-se multimilionário aos 30 anos e goza de uma excelente saúde. Você poderia até dizer que ele é sortudo, e ele concordaria. Mas eu diria que é a sua crença em ser um cara de sorte que o torna tão afortunado. Então por que não tentar o que funcionou para ele? Quando alguma coisa der certo para você, mesmo que seja insignificante, diga, como era de se esperar. Nossas palavras são poderosas. E quando mudamos o que dizemos, começamos a mudar nossa vida. Há cerca de um ano, eu estava dirigindo na estrada interestadual pela pista da esquerda, andando um pouco acima do limite de velocidade, mas tive que reduzir porque uma minivan na minha frente estava uns 15 km abaixo do limite. Minha mente começou a fazer queixas. Se é para andar abaixo do limite de velocidade, por que ele não fica na pista da direita e deixa os outros passarem? Dias depois, voltei a me encontrar na mesma situação, atrás de outro motorista cauteloso que andava na pista da esquerda a uma velocidade bem inferior ao limite permitido. Percebi que o motorista guiava uma minivan, e dessa vez desabafei em voz alta que achava aquilo uma falta de consideração. Dias depois, quando eu estava no carro com Gail e Lia, fui novamente forçado a reduzir a velocidade na pista da esquerda por causa de um motorista que andava bem abaixo do limite. Você adivinhou? Era uma minivan. Dividi a minha irritação com a família. Nas semanas seguintes, a situação se repetiu várias vezes, e sempre com uma minivan. Comecei a perceber que as minivans enfeitadas com certos plásticos e adesivos eram justamente as piores. Virou uma implicância pessoal, e eu costumava falar sobre isso com todo mundo. Fingia achar engraçado, fazia comentários espirituosos, mas o incidente estava se repetindo com uma frequência cada vez maior, e eu chegava à conclusão de que motoristas de minivan são grosseiros e impedem o fluxo do trânsito. Como acreditava nisso, a sentença se cumpria quase todas as vezes em que eu dirigia. Procurei refazer essa observação e pensei nos carros de segurança das corridas da NASCAR, maior associação automobilística americana. Sempre que acontece um acidente ou há algum risco durante uma corrida, um carro de segurança entra na pista para diminuir a velocidade de todos os outros. Os corredores precisam permanecer atrás desse veículo até que o perigo passe e a pista fique segura. E se as minivans forem os carros de segurança da estrada interestadual? Imaginei. Talvez elas estejam ali para que eu diminua a velocidade e evite uma multa ou, pior ainda, um acidente. Desde então, toda vez que me deparei com uma minivan lenta, passei a agradecer a sua presença e a me referir a ela como veículo de segurança. O mais interessante é que, à medida que comecei a apreciar o fato de que as minivans me forçavam a diminuir a velocidade, deixei de ficar atrás delas. Hoje em dia, é extremamente raro que eu encontre uma minivan no meu caminho. Porém, quando acontece, sempre agradeço a sua presença. Ao mudar minha maneira de pensar, as minivans se tornaram um presente, não um obstáculo. Se você começar a chamar as pessoas e os acontecimentos de sua vida com nomes que estimulam a energia positiva, descobrirá que eles deixam de incomodá-lo e podem se tornar um belo incentivo. Mude as palavras que você emprega e observe sua vida mudar. Por exemplo, em vez de experimente. Underline, 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 underline. Underline, 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 underline. Underline, 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 underline. Problema, oportunidade. Tem que vamos. Dificuldade, desafio. Inimigo, amigo chato e exigente, professor, dor, sinal, eu exijo, eu gostaria. Reclamação, pedido. Você fez isso, eu criei. Isso. Underline, 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 underline. Underline, 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 underline. Underline, 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 underline. Experimente. No início pode parecer meio esquisito, mas observe como a sua atitude muda em relação às pessoas e situações. E, à medida que você mudar sua linguagem, verá que as situações também se
alterarão. Você pode criar a vida que deseja. Cresci acreditando que, ao morrer, se formos bem-aventurados, iremos para o céu. Um dia, ao ler a Bíblia, fiquei impressionado com o comentário de Jesus de que o reino de Deus está próximo. Comecei a pensar, talvez eu já tenha morrido, e isso aqui seja o paraíso. Enquanto refletia sobre o assunto, lembrei as palavras de John Milton: a mente é o seu próprio lugar e dentro dela pode transformar o paraíso em inferno e o inferno em paraíso. Talvez isso aqui seja o céu, ou pelo menos posso me esforçar para que seja. Algumas pessoas costumam responder com sarcasmo quando perguntamos como elas estão, mais um dia no paraíso. Decidi adotar essa frase como minha genuína resposta à pergunta. É mais um dia no paraíso, costumo dizer, sem ironia, aos que querem saber como vai minha vida. No início foi um tanto desconfortável, mas agora já se tornou quase automático. Percebi que esse comentário faz as pessoas abrirem um sorriso e me lembra de que posso escolher, a cada momento, entre estar feliz ou triste, entre estar no paraíso ou no inferno. Você pode escolher as palavras que utiliza para criar a vida que deseja. Escolha com sabedoria. Capítulo 6. Críticos e admiradores. É mais fácil desenvolver a capacidade de criticar do que qualquer outra habilidade. Zeuxis. Crítica é a reclamação com arestas afiadas. Geralmente é dirigida a alguém com a intenção de diminuir essa pessoa. Alguns acreditam que criticar é uma forma eficiente de mudar o comportamento dos outros. Entretanto, costuma surtir o efeito contrário. Mencionei no início do livro que eu e minha família moramos algum tempo atrás numa casa que ficava na curva de uma estrada, onde, lamentavelmente, nossa cadela Ginger foi atropelada. Como logo depois da curva o limite de velocidade subia de 45 para 80 km por hora, as pessoas costumavam passar bem rápido diante de nossa casa. Fiquei incomodado com isso, especialmente depois da morte de Ginger. Muitas vezes, quando eu estava no jardim cortando grama, via os automóveis voando baixo pela estrada. Eu gritava com os motoristas para que diminuíssem a velocidade. Às vezes, também sacudia os braços para tentar fazer com que andassem mais devagar. Para minha crescente irritação, descobri que eles raramente reduziam a velocidade e até evitavam olhar na minha direção. Um dos piores infratores era a motorista de um carro esporte amarelo. Não importava quanto eu berrasse ou agitasse freneticamente meus braços, a moça continuava a dirigir a toda velocidade. Um dia, eu aparava o gramado e Gail plantava flores no quintal quando percebi que o carro amarelo aparecia, rápido como de costume. Não fiz nada, pois senti que qualquer gesto seria inútil. Quando a jovem estava bem na frente da minha casa, vi a luz do freio se acender e percebi que ela tinha reduzido a velocidade. Fiquei estarrecido. Era a primeira vez que o carro esporte não passava zunindo pela rua. Também estranhei que a jovem ao volante, normalmente mal-humorada, estivesse sorrindo. Curioso, desliguei o cortador de grama e perguntei a Gail o que teria acontecido para que a mulher reduzisse a velocidade. Sem levantar os olhos, ela disse: foi fácil. Só precisei sorrir e acenar. O quê? Espantei-me. Eu sorri e acenei para ela, como se fôssemos velhas amigas. Ela devolveu o sorriso e diminuiu a velocidade, respondeu Gail. Por meses a fio eu tinha tentado fazer com que a jovem diminuísse a velocidade sendo crítico. Queria lhe mostrar que estava errada ao dirigir daquela maneira. Gail, por sua vez, a tratou com gentileza e obteve uma resposta gentil. Ao pensar sobre o assunto, concluí que fazia sentido. A motorista não poderia ter ouvido minhas reclamações com o barulho do cortador de grama atrapalhando, provavelmente, meus gestos me faziam parecer um bobo. Para ela, eu era um sujeito zangado com um cortador de grama. Não era de se espantar que quisesse evitar o contato visual e procurasse passar por ali o mais rápido possível. Por outro lado, Gail foi vista como a simpática senhora da vizinhança que a cumprimentava como se fosse sua amiga. Eu fui crítico, enquanto Gail a tratou com consideração. Depois desse episódio nunca mais vi o carro esporte amarelo bater recordes de velocidade na porta da minha casa toda vez que a jovem passava por ali, diminuía a velocidade e só voltava a acelerar ao se afastar da nossa vizinhança. Ninguém gosta de ser censurado. E o criticismo, muitas vezes, provoca o efeito oposto ao esperado. Em vez de reprimir o comportamento indesejado, pode servir
para reforçá-lo. Criticar significa encontrar defeito em alguém ou alguma coisa. E, quando uma pessoa é alvo de críticas, ela sente necessidade de justificar seu comportamento. As justificativas surgem quando uma pessoa se sente injustiçada e quer se defender da melhor forma possível. Por isso, quando eu berrava com a jovem motorista, ela continuava a acelerar para demonstrar seu direito de fazê-lo. Havia uma forma mais eficiente e amorosa de conseguir que ela dirigisse devagar, como Gail demonstrou. Grandes líderes sabem que as pessoas reagem melhor aos elogios do que às críticas. O elogio inspira a pessoa a se superar, como forma de obter mais elogios. A crítica é capaz de destruir um indivíduo e, quando o degradamos, estamos implicitamente lhe dando permissão para continuar a agir de forma semelhante no futuro. Se chamamos uma pessoa de preguiçosa, por exemplo, ela aceita isso como realidade quando está se relacionando conosco. Assim recebe uma permissão silenciosa para agir de maneira compatível com o rótulo preguiçosa, e seu comportamento se repete. A primeira necessidade que todos temos é de sermos reconhecidos e valorizados, de sentirmos que somos importantes. Mesmo as pessoas introspectivas desejam a atenção dos outros, especialmente daqueles que admiram. Ainda que a atenção seja negativa, como a crítica, a pessoa com frequência repetirá o comportamento apenas para obter a atenção desejada. Isso raramente é uma manobra consciente. Geralmente fazemos isso sem pensar. Queremos atenção e tentamos obtê-la de qualquer maneira. E, se somos criticados, tentamos nos ajustar para cumprir as expectativas de quem critica. A atenção comanda o comportamento. Por mais que pareça o contrário, não é verdade. Quando criticamos alguém, estamos pedindo que ocorram novas demonstrações daquilo que nos desagrada. Isso acontece com seu cônjuge, seus filhos, funcionários e amigos. Na peça Pigmalião, de George Bernard Shaw, Eliza Doolittle explica esse fenômeno para o coronel Pickering. Sabe? No fundo, além das coisas que qualquer um pode aprender, como se vestir, falar de forma adequada e assim por diante, a diferença entre uma dama e uma florista não está no seu comportamento, mas na maneira como ela costuma ser tratada. Sempre serei uma florista para o professor Higgins, porque ele me trata como uma florista e sempre me tratará assim. Mas sei que posso ser uma dama para você, porque você me trata como uma dama e sempre me tratará. Temos muito mais poderes para criar a nossa vida do que percebemos. Nossos pensamentos sobre as pessoas determinam a maneira como elas se apresentarão diante de nós e como nos relacionaremos com elas. Nossas palavras revelam nossas expectativas sobre o outro e seu comportamento. Se nosso discurso for recheado de críticas, o comportamento espelhará as expectativas representadas no que dizemos. Todos nós conhecemos pais que se concentram nas notas ruins do filho, em vez de celebrar as boas. A criança chega em casa com um boletim com 4 notas 10 e um 7 e os pais questionam: por que foi que você tirou um 7? Concentram-se na única nota mediana, em vez de prestarem atenção nas 4 notas excelentes. Há algum tempo, nossa filha Lia teve uma queda de desempenho em algumas matérias. Como pais inteligentes, amorosos e prestativos, conversamos sobre suas notas baixas para tentar inspirá-la a melhorar. Para nossa surpresa, ela começou a tirar notas baixas em outras matérias. Gail e eu percebemos que as notas dela não eram nada além disso, as notas dela. Passamos a elogiar seus sucessos e simplesmente perguntar se ela estava satisfeita com os resultados no boletim. Se Lia dizia que sim, mesmo se as notas fossem aquém daquelas que acreditávamos que ela deveria conquistar, deixávamos o assunto para lá. Logo as notas voltaram a aumentar e há vários anos ela só volta para casa com a nota máxima. Meu trabalho é reclamar e ser crítico. Já ouvi essa frase sair da boca de muita gente dos meios de comunicação, e isso me entristece. Sou formado em jornalismo e aprendi que o trabalho do repórter é relatar os fatos, explicar o que acontece. Entretanto, alguns profissionais da imprensa pensam que seu trabalho é destruir os outros. Fazem isso para garantir a venda dos jornais ou a audiência dos noticiários de TV. É importante estarmos informados, mas não sermos manipulados. E a crítica é utilizada com frequência para derrubar alguém. Não estou dizendo que não devamos ler críticas de filmes, livros e teatro. Um bom crítico, prefiro dizer resenhista, pode nos poupar tempo e dinheiro ao informar se vale a pena ler um livro, ver um filme ou uma peça. Na realidade, me identifico bastante com um resenhista de cinema que costuma gostar dos mesmos filmes que eu,
e considero suas opiniões valiosas. Ao ler a matéria sobre determinado filme, acho fácil descobrir se o autor é um crítico ou um resenhista. Outro dia li uma crítica que se perdia em meio a palavras difíceis e referências esotéricas a outros filmes que de nada serviam para o entendimento do filme em questão. O único objetivo do texto parecia ser chamar a atenção para as qualidades do seu autor. Veja como sou inteligente. Como a reclamação, a crítica pode ser uma forma de se gabar, de dizer: meus gostos são tão refinados que o que você me oferece não está à minha altura. Você viu o filme It, Conselheiro Amoroso? Nele, o personagem de Kevin James está saindo com uma jovem herdeira que vive cercada de snobs. Numa festa, a conversa gira em torno de restaurantes, filmes, peças e vernissagens, todos considerados horríveis por dois jovens. A mensagem por trás do que estão dizendo é: nada disso está à nossa altura porque somos muito sofisticados. Ouça cuidadosamente as suas palavras durante a fase da competência consciente e controle seu criticismo. Quando estava nessa etapa, eu a chamava de fase não quero trocar minha pulseira de posição. Abri a boca para falar, ao perceber o esboço de uma crítica se formar na minha mente, limitava-me a dizer: não quero trocar minha pulseira de posição. Experimente. Quando estiver a ponto de dizer em voz alta o que não deveria, falar simplesmente: não quero trocar minha pulseira de posição. Outra medida saudável é procurar um companheiro sem reclamações. Encontre alguém que também esteja participando do desafio para vocês se ajudarem. Nota: você não deve vigiar seu companheiro como um falcão, para ver se ele reclama, critica ou fala mal da vida alheia. Nem chamar a atenção dele ao vê-lo reclamar. Se o fizer, estará reclamando também e deverá mudar sua pulseira, elástico ou aliança de posição. Essa será a pessoa com quem você poderá compartilhar sucessos e que lhe dará coragem para continuar, mesmo se precisar começar tudo de novo. Encontre alguém que possa ajudá-lo a encarar a vida de maneira positiva, que possa ser a sua patrulha abençoada, estimulando-o a buscar o lado bom em todas as situações. Você precisa de alguém que o encoraje quando estiver tentando a desistir, e que deseje o seu sucesso. Há 8 anos, conheci um homem que ajudou uma pessoa amada a mudar sua maneira de pensar diante de uma situação trágica. Tudo começou quando vi uma placa à beira da estrada. A placa era feita de papelão grampeado numa ripa de madeira. Avistei-a quando me preparava para atravessar a ponte sobre o rio Waccamaw, nas imediações de Conway, Carolina do Sul. Bem ali, em meio ao lixo e aos formigueiros, ela fazia um convite. Buzine se estiver feliz. Balancei a cabeça diante da ingenuidade de quem escreveu aquilo e continuei a dirigir, sem buzinar. Falei com meus botões: que baboseira. Feliz? Oh! Que é estar feliz. Nunca soube o que era ser feliz. Sabia o que era prazer. Mas, mesmo em meus momentos de maior prazer e satisfação, me pegava imaginando quando alguma coisa ruim ia acontecer para me trazer de volta à realidade. A felicidade é uma fraude, eu pensava. A vida é dolorosa e cheia de desafios, e quando as coisas estão bem há sempre algo na próxima esquina que vai tirá-lo da fantasia de felicidade bem depressa. Talvez a gente fique feliz depois de morrer, imaginei, mas não estava seguro quanto a isso. Num domingo, umas 2 semanas depois, Gail e Lia, que tinha 2 anos na época, estavam no carro comigo. Enquanto descíamos a rodovia 544 em direção a Surfside Beach, onde visitaríamos alguns amigos. Estávamos ouvindo canções infantis, cantando, rindo e desfrutando nosso tempo juntos. Ao me aproximar da ponte para atravessar o Waccamaw, vi os dizeres novamente, sem pensar, buzinei. O que foi? Perguntou Gail. Você viu alguma coisa? Nada demais, respondi. Há um cartaz na beira da estrada que diz buzine se estiver feliz. Eu me senti feliz e buzinei. Aquelas palavras faziam todo o sentido do mundo para Lia. As crianças não têm os conceitos de tempo, responsabilidades, desapontamentos, traições ou quaisquer outras limitações e feridas que os adultos carregam. Para elas, a vida é o agora, e o agora é feito para a felicidade. Quando o momento seguinte chegar, também será feito para a felicidade. Buzine e celebre esse momento feliz. Mais tarde, voltando para casa, passamos novamente em frente ao cartaz. Gail leu as palavras para Lia e ela gritou: buzine, papai, buzine. Àquela altura, minha agradável perspectiva do início do dia havia mudado e eu não pensava mais em ver os amigos e usufruir a companhia da minha família.
Tinha começado a pensar em tudo o que esperava por mim no trabalho, no dia seguinte, e a temer o que estava por vir. Eu não estava nada feliz, mas apertei a buzina para satisfazer minha filha. Nunca esquecerei o que aconteceu em seguida. Bem lá no fundo e apenas por um momento, senti-me mais feliz do que estava segundos antes, como se buzinar tivesse a propriedade de me tornar mais feliz. Talvez fosse algum tipo de reação pavloviana. Talvez ouvir a buzina despertasse em mim alguns dos bons sentimentos que eu tinha da última vez que buzinara. Daquele momento em diante, não conseguíamos passar naquele trecho da estrada sem que Lia me lembrasse de buzinar. Percebi que cada vez que buzinava, meu termostato emocional esquentava. Numa escala de 1 a 10, se eu estivesse me sentindo no 2, quando apertava a buzina meu grau de felicidade subia vários pontos. Comecei a buzinar todas as vezes que passava por ali, mesmo quando estava sozinho no carro. Um dia, Gail chegou em casa engolindo o riso. Sentindo que deveria ser alguma relacionada com a Lia e sem querer embaraçá-la, esperei que fosse brincar no quarto e perguntei a Gail o que era tão engraçado. Ela caiu na gargalhada. Tentando recuperar o fôlego, contou-me o que tinha ocorrido. Eu estava dirigindo e conversando com Lia, quando mudei de pista e acidentalmente dei uma fechada em outro veículo. O carro estava num ponto cego e eu não tinha visto. Quase joguei o pobre motorista para fora da estrada. Gail riu, mas eu não estava achando a menor graça na situação. O motorista do outro carro ficou tão furioso que disparou até nos alcançar, fez um gesto obsceno e apertou a buzina. Pensei que esse assunto não era digno de gargalhadas e que minha esposa não estava em seu juízo perfeito. Mas o que é tão engraçado assim? Exigi saber. Quando o homem buzinou, continuou Gail, percebendo minha preocupação e procurando-se recompor, Lia apontou para ele e disse, olha só, mamãe, ele está feliz. Demorou um segundo até que a ficha caísse e eu também tive um ataque de risos. Que preciosa perspectiva nos fornece uma criança. Graças às nossas experiências com o cartaz, ela concluíra que, ao buzinar, a pessoa só podia estar feliz. O sentimento positivo que eu experimentava ao ver a placa e buzinar começou a se aprofundar. O cartaz ficava no acostamento da autoestrada, próximo a um bosque que separava algumas casas da ponte. Com o passar do tempo, comecei a pensar na pessoa que o colocará ali e por que tinha feito tal coisa. Nessa época, eu vendia seguros e visitava meus clientes em suas casas. Certo dia, fui visitar uma família que morava a uns 2 quilômetros ao norte da rodovia 544. Porém, quando cheguei lá, fui informado de que meu cliente tinha saído. Por um momento, fiquei abatido, mas logo que deixei o condomínio percebi que me encontrava do outro lado da mata que acompanhava a estrada. Enquanto dirigia, calculei o ponto onde eu estava em relação ao cartaz feliz, quando achei que estava próximo, parei na casa em frente. Era uma casa de apenas um pavimento, cinzenta e pré-fabricada, com ornamentos em vermelho escuro. Ao subir a escada que levava à porta da frente, notei que tudo era muito simples, mas bem cuidado. Fiquei imaginando o que diria se alguém abrisse a porta. Oi. Vi uma placa na beira da estrada do outro lado desse bosque e queria saber se por acaso o senhor sabe alguma coisa a respeito dela. Ou talvez, será que vocês são as pessoas do buzine se estiver feliz? Estava sem jeito, mas queria entender a história por trás do cartaz que tinha promovido tamanho impacto na minha forma de pensar e de viver. Quando toquei a campainha, não tive a menor chance de fazer qualquer daquelas perguntas. Pode entrar, disse um homem, com um sorriso amplo e caloroso. Agora eu realmente estava sem jeito. Ele deve estar esperando outra pessoa, pensei, e acha que sou eu. De qualquer maneira, entrei na casa e ele apertou minha mão. Expliquei que costumava passar pela rodovia no trecho próximo à sua residência e que ficará curioso com uma placa com os dizeres buzine se estiver feliz. Pelos meus cálculos, o cartaz ficava na altura da casa dele, e eu queria perguntar se por acaso ele sabia alguma coisa a respeito do assunto. Seu sorriso aumentou, e ele me contou que tinha colocado a placa ali mais de um ano antes e que eu não era o primeiro a parar e fazer perguntas. Enquanto eu ouvia o som da buzina de um carro à distância, ele disse: sou treinador numa escola de ensino médio aqui da região. Minha mulher e eu gostamos de morar aqui, perto da praia. Fomos muito felizes juntos, por muitos anos. Seus olhos azuis e claros pareciam penetrar-nos. Meus. Algum tempo atrás, minha mulher ficou doente. Os médicos disseram que não havia nada a fazer.
Eles lhe deram 4 meses de vida, no máximo 6. Fiquei desconfortável com o breve silêncio que se seguiu, mas ele não se incomodou. A princípio, ficamos em estado de choque. Prosseguiu. Em seguida, com raiva. Depois, nos abraçamos e choramos por dias a fio. Finalmente, aceitamos que a vida dela estava chegando ao fim. Ela se preparou para morrer. Colocamos uma cama hospitalar no quarto, e ela ficava ali deitada, no escuro. Nós dois nos sentíamos péssimos. Um dia, eu estava sentado na varanda enquanto ela tentava dormir, mas não conseguia por causa da dor. Senti que estava a ponto de me afogar no meu desespero. Meu coração estava dolorido. Mas, sentado ali, eu podia ouvir os carros que passavam pela estrada seguindo em direção à praia. Seu olhar se desviou para um canto do cômodo por um momento. Então, como se lembrasse que estava no meio de uma conversa com outra pessoa, ele balançou a cabeça e continuou sua história. Você sabia que o Grande Strand, a faixa de 90 quilômetros de praias na costa da Carolina do Sul, é um dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos? Sim, eu sabia disso, respondi. Mais de 13 milhões de turistas por ano visitam as praias da região. Certo, disse ele. E há momento mais feliz do que quando se está saindo de férias? Você planeja, economiza e então parte para aproveitar algum tempo com a família. É maravilhoso. Uma longa buzinada reforçou o ponto aonde ele queria chegar. O treinador pensou por um momento e prosseguiu. Enquanto eu estava sentado ali me veio a ideia de que, embora minha mulher estivesse morrendo, a felicidade não precisava morrer com ela. De fato, a felicidade estava bem à nossa volta, nos milhões de carros que passavam a algumas dezenas de metros de nossa casa diariamente. Por isso, coloquei aquela placa. Não tinha nenhuma expectativa. Queria apenas que as pessoas nos carros não ficassem alheias à felicidade daquele momento. Pois esse momento especial, que nunca será repetido, deve ser saboreado e precisamos ter consciência da nossa felicidade. Várias buzinas, de diferentes veículos, soaram numa rápida sucessão. Minha mulher começou a ouvir as buzinas, disse ele. A princípio eram poucas, uma aqui, outra ali. Ela me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo, e lhe contei do cartaz que havia colocado. Com o tempo, o número de carros que buzinava aumentou, e aquilo passou a ser uma espécie de remédio para ela. Ela ouvia as buzinas e encontrava grande conforto em saber que não estava isolada, morrendo num quarto escuro. Ela fazia parte da felicidade geral do mundo. Permaneci em silêncio por um momento, tentando absorver o que ele tinha partilhado comigo. Que história tocante e inspiradora. Você gostaria de conhecê-la? Perguntou. Sim, respondi, surpreso. Tínhamos falado tanto de sua mulher que eu começara a pensar nela como uma personagem de uma história rica e maravilhosa, e não como uma pessoa de carne e osso. Enquanto atravessávamos o corredor e nos dirigíamos ao quarto, preparei meu espírito para não parecer chocado diante do triste quadro que me esperava, mas, ao entrar, me deparei com uma senhora sorridente, que parecia estar fingindo estar doente, em vez de se encontrar de fato à beira da morte. Do lado de fora, outra buzina ressoou. Lá vai a família Harris. É bom ouvi-los de novo. Senti a falta deles, disse ela. Depois de sermos apresentados, ela explicou que sua vida agora era tão rica quanto antes. Centenas de vezes ao dia e também durante a noite ela ouvia todo tipo de buzina anunciando que existe felicidade no mundo. Eles não têm ideia de que estou aqui deitada. Ouvindo, falou. Mas eu os conheço. Cheguei ao ponto de saber quem são pelo som de suas buzinas. Ela corou e prosseguiu. Inventei histórias sobre cada um. Imagino o que vão fazer, se vão à praia ou jogar golfe. Se é um dia chuvoso, imagino que vão visitar um aquário ou fazer compras. À noite, imagino que vão ao parque de diversões ou então dançar à luz das estrelas. Sua voz falhou e ela sussurrou antes de adormecer. Que vidas felizes! Que vidas mais felizes! O treinador sorriu para mim, e nós dois nos levantamos e saímos do quarto. Em silêncio, ele me acompanhou até a porta, mas antes de partir uma pergunta veio à minha mente. Você me disse que os médicos deram, no máximo, 6 meses de vida à sua esposa, certo? Certo, respondeu ele com um sorriso, antecipando a pergunta seguinte. Mas você falou que ela já estava doente meses antes de você colocar a placa. Isso mesmo, respondeu. Mas já faz mais de um ano que vejo o cartaz na beira da estrada, falei.
Exatamente, disse ele, acrescentando: por favor, venha nos visitar sempre que quiser. A placa ficou à mostra por mais um ano inteiro. Então, um dia, desapareceu subitamente. Ela deve ter morrido, pensei com tristeza, enquanto dirigia. Pelo menos estava feliz no final e resistiu bem mais do que o esperado. Será que os médicos ficaram surpresos? Alguns dias depois, voltei a pegar a rodovia 544 em direção à praia. Pela primeira vez, senti tristeza em vez de felicidade, enquanto me aproximava da ponte. Olhei de novo, imaginando que o vento ou a chuva poderiam ter destruído o pequeno cartaz feito à mão. Mas ele realmente não estava mais lá. De repente, vi algo que elevou meu espírito. No lugar onde ficava a velha placa de papelão havia agora um novo letreiro, amarelo brilhante, de 2 metros de largura por 1,5 metros de altura, emoldurado por luzes que piscavam. Dos dois lados da placa, em letras enormes e iluminadas, a frase: "Buzine se estiver feliz". Com lágrimas nos olhos, apertei minha buzina para que o treinador e sua mulher soubessem que eu estava passando. "Lá vai o Will", imaginei ela dizendo, com um sorriso melancólico. Com o apoio do marido, em vez de se concentrar em sua dura realidade, essa mulher maravilhosa passou a prestar atenção no que havia de bom à sua volta. E assim conseguiu resistir à doença, abraçando a vida e tocando milhões de pessoas. Você também pode ajudar alguém a mudar de vida dando seu apoio na jornada sem reclamações. Encontre uma pessoa que você possa encorajar e que possa fazer o mesmo por você. Juntos vocês vão chegar lá. Parte 4. Competência inconsciente. Capítulo 7. Mestria. Faça tudo sem reclamar. Filipenses 2:14. Há diversas espécies de peixes conhecidas como peixe cego nas cavernas. A maioria pode ser encontrada nos Estados Unidos, numa região de cavernas calcárias. No delta do Mississippi. O peixe cego das cavernas cresce até uns 12 centímetros de comprimento e tem pouca ou nenhuma pigmentação. Além da falta de pigmentação, essas espécies não têm olhos, com exceção de uma. Os cientistas supõem que há muito tempo esses peixes podem ter sido aprisionados em cavidades por causa de deslocamentos de terra ou de correntes, e adotaram as cavernas como seu habitat. Completamente cercados pela escuridão e incapazes de ver, eles se adaptaram ao meio ambiente e prosperaram na absoluta escuridão. Após gerações e gerações, a pigmentação existente para proteger a pele do sol foi abandonada por ter se tornado desnecessária. Do mesmo modo, as novas gerações começaram a despontar sem olhos, sem luz alguma e sem habilidade de enxergar. Seu corpo se adaptou ao meio e parou de produzir pigmentação e olhos. Depois de atravessar os meses necessários para se tornar uma pessoa sem reclamações, você descobrirá que mudou. Como os peixes cegos, você deixará para trás o que não é mais necessário e perceberá que sua mente não produz mais o dilúvio de pensamentos infelizes com os quais você convivia. Por não dizê-los, você não tem onde colocar esses pensamentos, assim. A fábrica de reclamações deixa de funcionar. Você fechou a torneira, e o poço secou. Ao mudar suas palavras, reformulou sua maneira de pensar. Isso se transformou agora numa competência, não reclama, inconsciente. Não percebe. O resultado é que você virou uma pessoa diferente. Uma pessoa mais feliz. No estágio da competência inconsciente, o pós-21 dias sem reclamações, seus pensamentos estão exatamente onde você quer que eles estejam. E você começa a notar que não é o único a se encontrar mais feliz. As pessoas à sua volta também parecem mais felizes. Você está atraindo pessoas alto astral e sua natureza positiva inspira quem está por perto a atingir patamares mentais e emocionais mais elevados. Parafraseando Gandhi, você se tornou a transformação que gostaria de ver no mundo. Quando alguma coisa dá certo, sua reação automática é "tinha que ser assim". E, quando um problema se apresenta, você não gasta energia falando do assunto com ninguém. Em vez disso, começa a procurar pelas bênçãos na situação. E, ao procurar, você encontra. Você também vai perceber que se sente desconfortável quando alguém começa a se queixar ao seu lado. É como se um cheiro desagradável se infiltrasse no ambiente. Por ter passado tanto tempo evitando a reclamação, ouvir outra pessoa se lamuriando soa como uma profanação do seu silêncio sagrado. Mas você não deixará seu desconforto transparecer. Simplesmente observará, sem criticar nem reclamar. Como a pessoa não terá abertura para justificar seu comportamento,
o mais provável é que pare rapidamente. Você se sentirá grato por pequenas coisas, até por aquelas nas quais nem prestava atenção. Ao se tornar um competente inconsciente, você passará a encarar a vida com apreciação. Continuará a desejar coisas para si, o que é ótimo. Mas, com sua recém-descoberta energia positiva, poderá fixar na mente a imagem do que deseja, sabendo que, até enquanto fala, o que você sonha se move na sua direção. Sua situação financeira poderá melhorar também. O dinheiro em si não tem valor. São folhas de papel e moedas que representam valor. Ao começar a valorizar mais a si mesmo e ao mundo em que vive, você vibrará num padrão que atrairá maiores benefícios financeiros. Pessoas vão querer lhe dar coisas pelas quais você costumava pagar. Conheço um homem que recebe uma série de serviços de graça simplesmente porque as pessoas que o atendem gostam dele e desejam demonstrar sua admiração. O mesmo pode acontecer com você. O segredo é se sentir grato por tudo de bom que lhe acontece. Se alguém abrir a porta para você ou oferecer-se para carregar sua sacola de compras, considere uma grande bênção do universo, pois assim estará atraindo outras coisas boas. Pessoas felizes e positivas são mais agradáveis de se conviver. Agora que você se tornou uma delas, terá mais chance de obter um aumento de salário ou de conseguir um emprego mais estável. No trabalho, somos remunerados pela habilidade que demonstramos na execução de determinadas tarefas. Nosso nível de competência costuma ditar em grande parte o valor de nosso salário. Mas uma pessoa que ilumina o ambiente de trabalho com boa vontade e alegria vale seu peso em ouro. Sua atitude, a expressão de seus pensamentos, influencia o modo como os outros se relacionam com você. Todos nós desejamos estar perto de quem é capaz de transformar o cotidiano em algo extraordinário. E são essas pessoas que têm mais chances de serem promovidas um dia. Um dos grandes benefícios de parar de reclamar é o impacto que você vai produzir na sua família, tanto no presente quanto no futuro. Para o bem ou para o mal, tendemos a ser um modelo para quem está à nossa volta. Como já vimos, buscamos entrar em sintonia com as outras pessoas, principalmente aquelas que representam autoridade, como nossos pais. Lembro-me de meu pai na cozinha. Sempre que ele cozinhava, jogava um pano sobre o ombro esquerdo. O pano ficava pendurado ali, para o caso de ele precisar retirar uma travessa do forno ou simplesmente limpar as mãos. Hoje em dia, quando estou na cozinha, também ando com um pano de prato sobre o ombro esquerdo, exatamente como meu pai fazia. Talvez meu pai tenha visto o pai dele fazer a mesma coisa. Tudo que sei é que aprendi isso com ele. Ele nunca me deu instruções. Tenho certeza de que, independentemente das minhas intenções, estou transmitindo lições para Lia o tempo inteiro. Percebi que, antes de adotarmos o estilo de vida sem reclamações, eu estava ensinando a Lia que o jantar era o momento de resmungar e falar mal da vida alheia. Eu estava lhe apresentando um modelo de como agir. Sinto-me grato porque agora, à mesa do jantar, só falamos de bênçãos e de visões animadoras. É o que desejo transmitir para minha filha, de modo que ela, por sua vez, também sirva de modelo para seus filhos, e depois deles, seus netos. Desejo que nosso tempo em família seja alegre e feliz, e não desperdiçado com reclamações sobre o que deu errado naquele dia. Estou convencido de que nossa vida está melhor por não estarmos procurando, e com isso, encontrando, pontos negativos só para termos o que falar à mesa. Ao se transformar numa pessoa que não reclama, você atrai mais daquilo que deseja, com menos esforço. Você se lembra da mulher da minha igreja que apresentou uma lista de reclamações? Depois de examinar um par dessas listas, percebi que ela continuaria achando defeito em tudo, por mais que eu tentasse agradá-la. Mesmo sem intenção, desenvolvi uma forte resistência mental a qualquer coisa que ela me pedisse e passei a nutrir ressentimentos, porque nada parecia satisfazê-la. As ideias que ela me deu, inclusive as boas, foram deixadas de lado, pois eu achava que só trariam mais queixas e críticas. Como me recusei a conversar sobre o que ela considerava nossas falhas, ela parou de me apresentar suas listas de queixas. E o mais engraçado é que, pouco a pouco, começamos a adotar quase todas as suas sugestões. Não por causa de suas reclamações, mas porque ela tinha parado de reclamar. Programamos as mudanças porque consideramos que elas tinham razão de ser. Mas essa decisão foi adiada por muito tempo porque nos sentíamos atacados e reagíamos ignorando suas reivindicações. Você é agora uma pessoa mais positiva, que fala sobre o que deseja e não fica resmungando sobre o que não deseja.
As pessoas vão querer trabalhar com você, para você. E você obterá grandes conquistas e receberá mais do que jamais sonhou. De tempo ao tempo, fique atento e acontecerá. Mas como vou lutar pelas questões sociais que me mobilizam? Costumam me perguntar. Como posso promover uma transformação positiva se eu não reclamar? Como eu disse antes, as mudanças começam com a insatisfação, ou seja, quando alguém como você enxerga a diferença entre o que é e o que pode ser. A insatisfação é apenas o início, não pode ser o fim. Ao reclamar de uma situação, você poderá atrair outros que compartilham suas dores, mas não será capaz de fazer muito. Mas, se conseguir mostrar o que acontecerá quando os obstáculos forem superados, a ponte construída e o problema resolvido, poderá inspirar as pessoas a buscar uma mudança positiva. Ao parar de reclamar, você perceberá que sentirá menos medo e menos raiva. Raiva é o medo dirigido para fora. E, por não ser mais uma pessoa que vive com medo, você atrairá menos pessoas raivosas e medrosas para a sua vida. No livro O Coração da Alma, o popular escritor Geori Zukao escreveu: a reclamação é uma forma de manipulação. Tenho um amigo que é pastor numa outra igreja. O Conselho dos Notáveis lhe enviou um consultor para ajudar sua paróquia a crescer. Procure uma coisa que inspire medo em seus fiéis, disse o consultor. Faça com que fiquem zangados. Vão reclamar da situação com outras pessoas. Isso fará com que se unam e atrairá mais gente para a igreja. Essa abordagem pareceu desleal ao meu amigo, que desejava ajudar as pessoas, não incitar uma multidão. Ele procurou um de seus colegas pastores e lhe perguntou como tinha funcionado a tal técnica de provocar medo e raiva. Muito bem, disse o colega, trouxe um monte de gente nova. O problema é que é um monte de gente com medo e raiva, gente que reclama o tempo todo, e agora tenho que lidar com isso. Meu amigo deixou o posto de pastor dessa igreja e assumiu a função de capelão num hospital. Está vivendo de acordo com seus princípios e se sente bastante feliz. Outra noite, minha família e eu estávamos assistindo na televisão ao clássico O Vendedor de Ilusões, estrelado por Robert Preston. Ele interpreta o professor Harold Hill, um vendedor inescrupuloso, de fala rápida, que negocia instrumentos musicais. Ao chegar em River City, Iowa, Hill pergunta a um velho amigo, encarnado pelo ator Buddy Hackett, se existe alguma coisa naquela cidade que ele possa usar para causar mal-estar. O amigo comenta sobre a primeira mesa de sinuca da cidade, que tinha acabado de chegar, e Hill começa a assustar os moradores, denunciando a corrupção moral decorrente do jogo de sinuca. Naturalmente, a solução para a corrupção moral e a histeria em massa representadas pela mesa de sinuca é levar todos os jovens a formarem uma banda. E o professor está ali para salvar a pátria e vender instrumentos musicais e uniformes para todos. Ele alimenta o fogo das reclamações para manipular os habitantes da pequena cidade e tirar proveito. Zukao está certo. A reclamação é uma manipulação da sua energia. E agora que você se tornou uma pessoa sem reclamações, perceberá quando alguém estiver usando palavras negativas para tentar manipulá-lo. Então você será capaz de criar barreiras saudáveis para se proteger. Quando ouvir essa conversa, saberá que é reclamação, com R maiúsculo, que vem depois de P, que quer dizer problema. Alguns argumentam, mas há psiquiatras que acreditam que a reclamação é algo saudável. Como eu disse, faz sentido reclamar ocasionalmente para exprimir pesar, dor ou descontentamento. E falar sobre esses sentimentos com alguém que pode ajudá-lo é saudável, desde que seja feito de modo a obter o que você deseja no futuro, e não como uma forma de atacar alguém por causa do passado. Conversar com um psicólogo ou um terapeuta sobre situações difíceis de sua vida com o objetivo de superá-las pode ser saudável. Um bom psicólogo pode dar significado a esses incidentes e fornecer esperança e paradigmas construtivos para uma vida melhor. Entretanto, reclamar para um amigo, desabafar, como costumamos dizer, pode ser uma desculpa para a negatividade descontrolada, o que atrai ainda mais problemas. Sem falar que nos traz alianças com pessoas negativas, com quem entramos em sintonia. Há momentos em que cada um de nós precisa parar e analisar o que está acontecendo em nossa vida para poder lidar melhor com uma determinada situação. Analisar não é a mesma coisa que reclamar. Analisar é compartilhar seus sentimentos sobre algo que aconteceu. Se o chefe grita com você, pode ser bom conversar com seu cônjuge sobre a experiência e dividir seus sentimentos. Fiquei surpreso e triste quando ele gritou, é algo que você poderia dizer. Ao analisar a experiência,
Procure ter certeza de que o que você diz está focado em seus sentimentos, e não na história. Empregue palavras como zangado, triste, satisfeito, feliz, furioso, amedrontado, alegre. Fico zangado quando você faz aquilo, expressa a sua experiência e é uma forma de analisar a situação. Seus sentimentos são os melhores indicadores para dizer se você está vivendo em comunhão com seu eu mais profundo. Conversar sobre o que se sente, sem relatar todos os antecedentes e o drama do ele disse ou ela disse, pode ser uma experiência saudável. Mesmo com um terapeuta, é importante não se demorar excessivamente na dor de determinada experiência. Um estudo psicológico concluiu que falar sobre sintomas neuróticos pode intensificar os dois. Um bom terapeuta sabe quanto tempo e energia devem ser dedicados ao passado, e como ajudá-lo a utilizar o que aconteceu para criar um futuro melhor. E agora você está no banco do motorista, pronto para rumar em direção a um futuro que sempre sonhou criar. Mais do que isso, falando apenas sobre o que deseja, você conseguirá alcançar em pouco tempo objetivos que julgava ainda estarem muito distantes. Na peça Fiction, um dos personagens de Steven Dietz observa: os escritores não gostam de escrever. Gostam de ter escrito. Da mesma maneira, as pessoas não gostam de mudar, mas de ter mudado. No entanto, você investiu tempo e se esforçou para deixar de reclamar. Trocou a pulseira de braço inúmeras vezes, e recomeçou de novo e de novo. Você se tornou outra pessoa. Você mudou. Olivia Wendell Holmes disse: uma mente expandida por uma nova ideia jamais volta a se encolher até sua dimensão original. Você chegou lá. Se você ainda não completou 21 dias consecutivos sem reclamações, deixe que este capítulo sirva como uma prévia do que está por vir. Você também pode conseguir. Capítulo 8. Os campeões dos 21 dias. Nunca é alto demais o preço a se pagar pelo privilégio de ser dono de si mesmo. Friedrich Nietzsche. Mas reclamar não é uma coisa saudável. Quando sou entrevistado a respeito do fenômeno sem reclamações, a imprensa geralmente me coloca ao lado de algum psicólogo que defende que a reclamação é algo que conduz a uma saúde melhor. Quando isso acontece, lembro a todos que não é minha missão mudar as pessoas. Se quiserem reclamar, boa sorte. E, só para esclarecer, não defendo de forma alguma que se deva permanecer em silêncio quando acontece algo que precisa ser corrigido. Não esconda o problema, não engula o desaforo, apenas preste atenção para relatar os fatos, sem empregar a energia que costumamos colocar em frases do tipo: como você ousa fazer isso comigo? Quanto a ser uma atitude saudável, imagino que alguns psicólogos veem seu trabalho como o de ouvir queixas das pessoas e não desejam correr o risco de perder sua fonte de renda. Um bom terapeuta ajuda você a superar os eventos traumáticos do seu passado, colocando-os numa perspectiva diferente e usando o que você aprendeu para tornar o presente mais feliz e o futuro mais promissor. Não sou psicólogo. Minha experiência nessa área se baseia apenas na metamorfose da minha própria vida. Depois que deixei de lado o hábito de me lamuriar e nos depoimentos das pessoas que me contaram como são mais felizes e saudáveis depois que pararam de reclamar. Michael Cunningham, PhD, psicólogo da Universidade de Louisville, propõe que a predisposição humana para a reclamação decorre provavelmente da necessidade que nossos ancestrais tinham de gritar para avisar sobre alguma ameaça à tribo. Nós, mamíferos, somos uma classe que guincha, diz o Dr. Cunningham. Falamos de coisas que nos incomodam como forma de obter auxílio ou para encontrar forças para um contra-ataque. Reclamações desenfreadas não são mais necessárias, mas ainda precisamos superar essa necessidade, pois, como examinamos anteriormente, obtemos benefícios psicológicos e sociais quando nos queixamos. Ao reclamar, estamos dizendo alguma coisa está errada. Quando reclamamos com frequência, vivemos nesse estado de alguma coisa está errada e aumentamos o nível de estresse em nossa vida. Imagine se alguém ficasse repetindo para você, sem parar: cuidado, ou preste atenção, alguma coisa ruim vai acontecer. Sua vida não seria mais estressante se as pessoas ficassem constantemente apontando os perigos e as armadilhas à sua volta? Claro que sim. E quando você reclama frequentemente, quem está disparando o sinal de alerta e aumentando seu nível de estresse é você mesmo. E seu corpo reage com o estresse. Nosso nível coletivo de estresse me faz lembrar os cadetes que estudavam na universidade que frequentei. Quando um calouro encontrava um veterano, precisava se colocar em posição de sentido,
isto é, com os braços esticados, o queixo levantado e o corpo todo rígido como se estivesse se preparando para atacar. Quando nossa mente se concentra naquilo que está errado, nosso corpo reage. Ficamos em posição de sentido, tensionamos os músculos, nosso ritmo cardíaco se acelera e a pressão sobe. Isso parece saudável para você? Se examinarmos a lista das drogas vendidas com receita médica nos Estados Unidos, segundo um artigo publicado em 27 de fevereiro de 2006 no site Forbes.com, 7 entre os 7 medicamentos mais consumidos, isso mesmo, todos os 7, são para doenças agravadas pelo estresse. Em 2005, foram gastos, nos Estados Unidos, 31,2 bilhões de dólares em remédios para combater depressão, azia, doenças cardíacas, asma e colesterol elevado. Reclamar não é saudável. Muito pelo contrário, é prejudicial à saúde. Mas você não precisa acreditar em mim. Eu gostaria de concluir este último capítulo com comentários daqueles que chamo de campeões dos 21 dias, pessoas que aceitaram o desafio e completaram 21 dias consecutivos sem reclamar. Joyce Cassio. Escritora. Há um ano, se alguém me perguntasse você reclama muito, eu diria com firmeza, não, de jeito nenhum. Raramente reclamo. Mas a resposta mais apropriada seria, sim, reclamo, mas ignoro completamente a frequência e as ocasiões em que isso acontece. Eu não fazia ideia de quanto reclamava porque me baseava numa escala de 0 a 10 que tinha na cabeça, em que 10 representava um queixoso permanente e 0 uma pessoa que nunca reclamava. Eu acreditava que não precisava melhorar muito, pois não me via como um tipo 10 e sim como alguém no meio do caminho, que merecia 5 ou, em circunstâncias extremas, 6. Mas a minha escala não revelava que reclamar, em qualquer nível, era prejudicial para mim e para os meus relacionamentos. Percebi pela primeira vez quanto reclamava. Durante o verão de 2006. O negócio que eu iniciará em 2004 parecia fadado ao fracasso. As pessoas mais próximas duvidavam que pudesse dar certo. Sentia-me desencorajada, deprimida e negativa, principalmente em relação a mim mesma. Minhas conversas eram exaustivas, pois a maior parte de minha energia era empregada na defesa de minhas posições em relação ao negócio e na descrição das dificuldades e resistências que andava encontrando. Finalmente, cansada de tanto falatório, decidi fazer uma espécie de retiro silencioso. Precisava me afastar de todo mundo. Eu escrevia religiosamente no meu diário. Certa vez, no final de julho, comecei a escrever sobre a dor que minhas próprias palavras estavam me causando, já que a maior parte do que eu dizia não engrandecia a mim nem a ninguém. Percebi que reclamar era a forma que eu encontrava de criar desculpas para o que eu fazia ou deixava de fazer. Pela primeira vez, compreendi como as queixas me roubavam a possibilidade de tomar decisões significativas para minha vida. Basicamente, reclamar me impedia de manter uma comunicação honesta e direta com todo mundo, até comigo mesma. Ironicamente, na mesma semana, sem que eu soubesse, o reverendo Will Bowen estava dando início ao movimento Sem Reclamações e lançando um desafio aos membros da nossa congregação para que passassem 21 dias sem se queixar ou falar mal dos outros. Quando voltei à igreja, algumas semanas depois, fiquei entusiasmada ao ouvir a notícia e aderi ao movimento. Imediatamente. Fico feliz em informar que consegui completar os 21 dias. Hoje, continuo a usar a pulseira como um lembrete e também para demonstrar meu apoio a esse importante movimento que está afetando positivamente a vida de tantas pessoas. O que aconteceu comigo desde que completei os 21 dias? Minha vida é mais plena e feliz. As perspectivas para o meu negócio estão melhores do que nunca. Meus relacionamentos se tornaram mais positivos e há menos conflitos entre mim e as pessoas de minhas relações. Continuo a encontrar situações e eventos que me desafiam, mas a forma como reajo a eles mudou, e essa mudança tem alterado seu desfecho. Hoje, consigo me comunicar de uma forma mais direta comigo e com os outros. Viver sem reclamações foi uma revolução na minha vida, e sei que a mesma coisa pode acontecer com qualquer um que estiver disposto a tentar. Katy Perry. Professora substituta. O meu 21º dia sem reclamações foi 24 de abril de 2007, 10 meses depois de encarar o desafio. Parei. Recomecei diversas vezes. Levei semanas até conseguir ficar um único dia sem reclamar. Tornou-se mais fácil em outubro de 2006, quando meu marido resolveu participar também
Ajuda muito ter um companheiro ao longo da jornada, para dar e receber apoio. Esse desafio ajudou a abrir meus olhos para as reclamações que eu fazia. Foi realmente um processo de conscientização dos meus pensamentos e palavras. Logo que eu percebi onde deveria colocar o verdadeiro foco da minha atenção, fui capaz de mudar a maneira de pensar sobre mim mesma, sobre os outros e sobre as situações que encontrava a cada dia. Foi uma grande transformação, da minha cantilena diária de estou cansada, não dormi o bastante e não tenho tempo de fazer nada até ser capaz de dormir bem e me sentir bem. Enquanto eu mudava meu enfoque, ficou mais fácil manter uma atitude positiva, e tenho me sentido cada vez melhor. Sinto-me mais feliz e muito mais relaxada. As relações com meus familiares também melhoraram. Há mais elogios do que queixas em nossas conversas diárias. Nosso lar está cheio de paz. O desafio não é fácil. Vencer os primeiros dias leva tempo e exige um esforço consciente. Porém, assim que seus hábitos e sua forma de pensar começam a mudar, fica mais tranquilo. O segredo é continuar tentando. Para mim, o desafio não era apenas uma questão de parar de reclamar, e sim de transformar as lamúrias em gratidão pelas bênçãos recebidas. Hoje, enxergo o lado bom das coisas em vez de ver apenas motivos para reclamações. Dom Perry, projetista de pontes. Minha mulher iniciou o desafio em julho passado e, quando me contou do que se tratava, fiquei intrigado. Percebi uma grande diferença no comportamento dela e, em outubro de 2006, resolvi me engajar no movimento também. Passaram-se 8 semanas antes que eu completasse meu primeiro dia sem reclamações. Finalmente, completei o desafio no dia 18 de abril. Durante esse processo, percebi quanto reclamar afetava o meu humor e como eu me tornara pessimista. Fiquei surpreso ao descobrir como os outros reagiam à minha negatividade. Um dia, no trabalho, meu chefe quis saber o que significava aquela pulseira roxa que eu estava usando. Quando lhe contei sobre o desafio, ele pareceu satisfeito e disse: "Quando você está contrariado, Dom, fica assustador." Contei isso para minha família e todos concordaram com meu chefe e disseram que muitas vezes desejavam sair de perto quando eu começava a esbravejar, ao ler o jornal ou ver televisão. Agora percebo que minha raiva derivava da minha insegurança no trabalho. Eu reclamava com qualquer um que estivesse disposto a ouvir a quantidade de tarefas que eu tinha ou sobre os prazos apertados, pois não tinha confiança em conseguir dar conta de tudo. E, se não desse, será que isso significaria que eu não era bom o bastante? Eu me queixava por estar temeroso e zangado. Mas agora compreendo que sempre haverá muito trabalho pela frente, e tudo o que posso fazer é dar o melhor de mim. Essa compreensão me ajudou a ficar em paz com o fato de não conseguir controlar tudo o que acontece tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Percebi que reclamar não ajuda a resolver a situação. Também descobri que, quanto menos me queixo, menos me preocupo. E sem me enredar em preocupações obsessivas, consigo aproveitar melhor o tempo em casa e ficar mais relaxado. O desafio sem reclamações ajudou minhas relações em casa e no trabalho. Minha atitude negativa era contagiante de uma forma venenosa. Já minha nova atitude positiva é contagiante de uma forma salutar. A felicidade que recebi se espalhou. Meu chefe agora me chama de Senhor Raios de Sol. Marty Pointer, técnico de computação. Nesses 4 meses desde que consegui ficar 21 dias sem reclamar, o maior benefício que recebi foi aceitar melhor as pessoas que não compartilham meus valores e as coisas que não posso controlar. Estou me afastando pouco a pouco de pessoas que parecem adorar fazer críticas e encontrar defeitos, ao mesmo tempo, me aproximando daquelas que procuram ver o lado bom da vida. Uma grande recompensa tem sido o desabrochar de diversas amizades com espíritos afins. Ao concluir os 21 dias, descobri em mim uma bondade que nunca acreditara possuir. É verdade que ninguém se comporta perfeitamente o tempo todo, e admito tropeçar ocasionalmente, mas percebi que ficou muito mais fácil ver a luz dentro de mim depois de aprender a relevar as imperfeições das pessoas e das circunstâncias. Enquanto escrevo, minha mãe de 93 anos está na cama de um asilo para doentes terminais, esperando para se reunir com seus pais e muitas outras pessoas amadas que partiram antes dela. Pesa cerca de 45 quilos e não come há mais de uma semana. A enfermeira diz que não entende como mamãe ainda está aqui, pois todas as suas reservas já se foram. Ela está tão fraca e indefesa. Essa situação tem sido muito dolorosa para mim e andei lutando para suprimir minhas queixas a Deus até lembrar de algumas lições que aprendi durante o desafio. Uma delas é pedir ajuda. Por isso, pedi ajuda a Deus.
Ontem acordei com a compreensão de que Deus deu à minha mãe um corpo maravilhoso e forte que lhe serviu com boa saúde por 93 anos. Ele a levou a muitos lugares, gerou e alimentou 3 bebês, tocou instrumentos musicais, usou agulha de crochê para fazer casaquinhos, falou e escreveu seus pensamentos e fez suas vontades de milhares de maneiras. Aquele corpo ainda está fielmente tentando cumprir seu trabalho de abrigar seu espírito, mesmo enquanto entra em colapso. Agora me sinto capaz de louvar a Deus cheio de gratidão por esse maravilhoso presente e também aceitar seu plano para a forma como a parte terrena da jornada da alma de minha mãe será encerrada. Há 6 meses, eu nunca teria imaginado como 21 dias sem reclamações poderiam modificar a minha vida, mas foi isso que aconteceu e agora também afeta a existência das pessoas à minha volta. Jack Ring. Empresário. Eu ficava assombrado que alguém considerasse parar de reclamar um desafio, até começar minha própria tentativa de chegar a 21 dias sem resmungos. Sou dono de meu próprio negócio, uma loja de roupas masculinas. Tenho muito prazer no meu trabalho e adoro o contato com os clientes e fornecedores, pessoas interessantes e criativas. Bem, aí vem o resto da história. Na convivência diária parece ficar cada vez mais difícil enxergar o melhor das pessoas. Problemas mesquinhos se transformam em acontecimentos importantes que ameaçam desfazer relacionamentos. Provocam discussões e deixam os envolvidos em depressão. Acho que todos nós concordamos que esse estado de espírito não é saudável e deveria ser evitado. Ao começar o desafio, descobri que, se não fosse por culpa do meu negócio, da minha mulher, dos meus filhos, do trânsito, do meu sócio, meus empregados, meus fornecedores, meu trabalho na igreja, meu cão, meus gatos, meus amigos, clientes, o gerente do banco e todo mundo com quem eu mantinha algum contato, eu bem teria conseguido passar 21 dias sem reclamar com facilidade. Então percebi um ponto comum a todos os meus problemas. Ao esbarrar num obstáculo que dificultava aquilo que desejava alcançar, eu procurava alguém para culpar. Também me dei conta de que os outros vinham se queixando de problemas triviais que, na maioria dos casos, eles próprios tinham provocado ou então reclamavam inutilmente de situações sobre as quais não tinham nenhum controle. À medida que gastei a pulseira de tanto trocá-la de braço, notei como era cansativo ouvir as lamúrias alheias e passei a me sentir rabugento. A luz começou a brilhar finalmente, e cheguei à conclusão de que minhas reclamações eram tão aborrecidas para os outros como as deles para mim. Eu não tinha mais desculpas para não completar os 21 dias sem reclamações. Passei a ficar de boca fechada toda vez que alguém se queixava de algo. Quando uma reclamação passava pela minha cabeça, tentava pensar numa solução ou, pelo menos, aceitar as coisas como eram. No dia 14 de fevereiro, enquanto viajava para fazer compras com meu sócio e nossas esposas, finalmente completei os 21 dias. Ao permanecer em silêncio diante das explosões dos outros, não lhes dou plateia e permito que reflitam sobre seus comentários. Podemos dizer que é preciso 2 pessoas para reclamar, da mesma forma que acontece numa briga. A pulseira roxa pode ajudar até mesmo aqueles que escolherem não usá-la. Sem uma plateia, ficamos mais preocupados em lidar com os problemas que temos e levar a vida adiante. Manter nossas reclamações em silêncio pode ser comparado ao exercício da meditação. Fica mais fácil ouvir o que Deus tem a nos dizer. Rick Silvey. Professor universitário. Se alguém me dissesse, quando embarquei nesta aventura, o tempo que seria necessário para completá-la, eu não teria acreditado. Nunca me considerei uma pessoa fofoqueira ou ranzinza. Talvez sarcástico, mas não. Um queixoso profissional. Mas, no momento em que passei a prestar atenção no meu comportamento, percebi que teria muito trabalho pela frente. Armado com as práticas espirituais que adquiri ao longo da minha jornada, parti com o objetivo de erradicar a reclamação da minha vida. 3 vezes por dia, agradecia pela experiência que estava vivendo e procurava visualizar a forma como ela se manifestaria. Também usei afirmações positivas e citações para servir de inspiração ao longo do dia. Minha intenção era transferir as características indesejáveis que tinham sido enterradas em meu inconsciente para o plano da consciência, com o objetivo de removê-las. Acredito que essa é uma parte fundamental do processo. Até me conscientizar de que eu possuía e exibia tais características, não conseguiria erradicá-las. Aos poucos, fui capaz de administrar esses incidentes de queixas e fofocas com maior facilidade. O esforço de me tornar uma pessoa sem reclamações fortaleceu a visão otimista que tenho da vida.
Agora entendo como o pensamento negativo dificulta que eu encontre paz dentro de mim e na relação com os outros. Sou mais paciente e experimento menos raiva em todas as áreas da minha vida. Ainda defendo com firmeza meus pontos de vista, mas sou capaz de dar minhas opiniões de formas mais nobres. Decidi estender esse exercício por outros 21 dias. Dessa vez, além de me abster de reclamar, criticar e falar mal da vida alheia, vou me concentrar na eliminação dos pensamentos de insegurança e dúvida. Essa experiência pode ser sintetizada pelas palavras de George Bernard Shaw: para mim a vida não é um vela breve, mas uma tocha esplêndida que tenho em mãos neste momento, e quero fazê-la queimar da forma mais brilhante possível, até a hora de entregá-la às gerações futuras. Ao nos tornarmos pessoas sem reclamações, estamos criando objetivos mais elevados para as gerações futuras. Tom Allieia, consultor de empresas e coordenador sênior do programa Complan Freeworld. Como fã do antigo seriado de TV e Love Lucy, eu adorava quando Rick Ricardo entrava em casa todos os dias e anunciava: "Oi Lucy, cheguei." Durante os primeiros anos de meu casamento, era o que eu fazia. "Oi, Misha, cheguei." Mas em algum momento da minha vida passei a dizer: "Oi, Misha, cheguei e estou com dor de cabeça, nas costas, de estômago." Reclamar se transformou em um estilo de vida. Uma forma de obter atenção ou começar uma conversa. Mas eu não me dava conta disso. Sempre me considerei uma pessoa feliz e positiva, até voltar para casa num domingo de julho de 2006 e contar para minha mulher sobre os 21 dias sem reclamações. Lá estava eu, todo animado, me gabando que seria o primeiro a vencer o desafio. Ela apenas sorriu e disse: 21 dias? Gostaria de ver você passar 21 minutos sem reclamar. E, mais ou menos 6 minutos depois, percebi que esse seria o maior desafio da minha vida. Minha mulher e eu estávamos sentados no sofá e de repente exclamei: "Nossa, está muito quente lá fora e provavelmente vou ficar com dor de cabeça." Ela olhou para mim e para a pulseira no meu braço, que troquei de posição imediatamente. A verdade é que o silêncio daqueles 6 minutos estava me deixando maluco, e eu tinha que puxar assunto. Queria atenção e pensei que essa era a melhor maneira de obtê-la. Assim, este foi o meu primeiro desafio: aprender como iniciar uma conversa sem fazer uma reclamação. Depois, passei para outros tipos de queixas. "O quarto dos garotos está uma bagunça, me diga." Reclamar sobre a bagunça no quarto de adolescentes ajuda a arrumá-lo mais rápido? O mau tempo, o que posso fazer a respeito? E a lista continuava à medida que as lamúrias se sucediam e eu percebia como os meus pensamentos e palavras eram negativos. Depois de passar 5 meses trabalhando no desafio de 21 dias, finalmente tive sucesso. As minhas dores de cabeça diminuíram? Sim, porque, para começar, eu nem tinha tantas assim. O que vejo agora é um corpo mais saudável, que trabalha para estar bem o tempo todo. Sou uma pessoa mais feliz? Pode apostar. As refeições com os meninos se tornaram bem mais agradáveis, depois que deixei de reclamar da sujeita no quarto deles e começamos a falar mais sobre seus sonhos e esperanças. Se estou contente por ter perseverado e completado os 21 dias? Foram um casamento maravilhoso e 3 filhos que amo e adoro. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Será que algum desses depoimentos encontra eco dentro de você? Você gostaria de passar por experiências semelhantes de mudança e desenvolvimento? Você pode transformar essas histórias em realidade, ao remover sistematicamente a reclamação. Conclusão. Uva videndo varia fit. Reclamar não deve ser confundido com informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não significa necessariamente tolerar mau comportamento ou má qualidade. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser esquentada, desde que nos atenhamos aos fatos, que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir sofra fria? Isso, sim, é uma queixa. Eckhart Tolle. Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. O melhor resumo para o meu livro está na citação de Eckhart Tolle que abre este capítulo. Comentar um problema com alguém que pode melhorar sua situação não é uma queixa. Repreender alguém severamente ou lamentar a situação é reclamar. E reclamar atrai mais daquilo que você não deseja. Se você agredir verbalmente um garçom por causa da sopa fria, pode ser que ele volte trazendo sopa quente, mas quem poderá dizer o que mais ele terá colocado no seu prato num momento de raiva? Quando uma pessoa ouve reclamações ou críticas, ela se sente agredida,
e a primeira reação é tentar se defender. Essa defesa pode tomar a forma de um contra-ataque. Mesmo se isso não ocorrer, você emitiu para o universo vibrações de que é uma vítima, ao fazê-lo, está convidando mais algozes para o seu convívio. Reclamar é, com frequência, uma forma de chamar atenção para si. Todos desejam ser reconhecidos, mas as pessoas que reclamam muito podem estar fazendo isso por sofrer de baixa autoestima. Elas se queixam para demonstrar seus gostos exigentes e sua sofisticação, principalmente quando estão inseguras. A reclamação também serve para legitimar limites que nós mesmos nos impomos como uma espécie de desculpa para não nos expandirmos, crescermos e melhorarmos nossa vida. Uma reclamação pode ser um pedido de atenção, mas também é um sinal de que alguma coisa está errada. O universo, sendo ao mesmo tempo benéfico e neutro, envia mais do que está errado. Quando alguém reclama, está fazendo um pedido para receber mais motivos de reclamação, e a espiral negativa se perpétua. A maneira de sair dela é parar de reclamar e demonstrar gratidão quando algo positivo acontece. Sempre há muitas e muitas razões para agradecermos. Para me lembrar disso, logo ao despertar escrevo 5 coisas pelas quais sou grato. Descobri que ao colocar as ideias no papel, em vez de apenas pensar, consigo dar um tom de gratidão ao dia inteiro. Fale de coisas negativas e infelizes e receberá coisas negativas e infelizes de volta. Fale de coisas pelas quais você é grato e atrairá para si mais daquilo que aprecia. Você apresenta um padrão de fala que demonstra o que você pensa, e ele cria a sua realidade cotidiana. Mesmo sem perceber, você traça o curso de cada dia e segue naquela direção. Os resultados podem ser agradáveis ou dolorosos. Quando eu era criança, uma das histórias que minha mãe me contava era sobre um padeiro, um desconhecido e o dono sovina de uma loja. O desconhecido chega a uma cidadezinha à procura de comida e abrigo por uma noite. Quando pede ajuda, o dono da loja e a mulher recusam. O forasteiro entra então na padaria. O padeiro não tem nenhuma moeda e está quase sem os ingredientes para fazer pão. Ainda assim, convida o homem a entrar e dividir sua parca refeição. Em seguida, o padeiro cede ao homem sua própria cama. Na manhã seguinte, o desconhecido agradece ao padeiro e diz: "A primeira coisa que você fizer hoje, vai passar o resto do dia fazendo." O padeiro não entende bem o significado das palavras do desconhecido. De qualquer maneira, decide assar um bolo para que seu hóspede tenha o que comer no caminho. Examinando suas prateleiras vazias, ele encontra 2 ovos, uma xícara de farinha, um pouco de açúcar e especiarias. Começa então a preparar o bolo. Para a surpresa do padeiro, quanto mais ingredientes ele usa, mais ingredientes aparecem. Quando se prepara para quebrar os 2 ovos, vê que outros 4 apareceram no lugar. Ele vira o saco de farinha para conseguir recolher a última xícara e descobre que o saco está cheio quando coloca no chão novamente. Alegre. Diante de sua boa sorte, o padeiro começa a preparar toda a sorte de iguarias, e logo a praça é tomada pelo perfume de pães, biscoitos, bolos e tortas. A clientela forma uma fila, que dá a volta no quarteirão para adquirir suas criações. Naquela noite, exausto, feliz e com a registradora transbordando de dinheiro, o padeiro recebe a visita do dono de loja sovina. "Como foi que você conseguiu tantos clientes hoje?" perguntou ao homem. "Parecia que todo mundo na cidade estava comprando pães e bolos com você, alguns até mais de uma vez." O padeiro contou a história de como tinha ajudado o forasteiro e das estranhas palavras que ele dissera pela manhã. O dono da loja e sua mulher saíram correndo da padaria e pegaram a estrada até que, finalmente, encontraram o homem a quem tinham recusado ajuda na noite da véspera. "Meu bom senhor", disseram, "por favor, perdoe nossa indelicadeza na noite passada. Não sei onde estávamos com a cabeça ao lhe recusar ajuda. Por favor, volte conosco para casa e permita que possamos lhe oferecer nossa hospitalidade." Sem uma palavra, o homem os acompanhou pela estrada, de volta até a cidade. Quando chegaram à casa do dono da loja, o viajante foi recebido com um banquete com bons vinhos e doces deliciosos de sobremesa. Passou a noite num quarto luxuoso, numa cama com colchão de penas de ganso. Na manhã seguinte, enquanto o homem se preparava para partir, o dono da loja e sua mulher mal conseguiam conter sua ansiedade, esperando a bênção de seu encanto. Logo o viajante agradeceu ao casal e disse: "A primeira coisa que vocês fizerem hoje, vão passar o resto do dia fazendo." Despedindo-se apressadamente do desconhecido, o homem e sua mulher correram para a loja. Na
Expectativa do grande movimento de fregueses, o dono da loja pega uma vassoura e começa a varrer o chão para arrumar tudo para a multidão. Para ter certeza de dispor de troco para todas as compras a serem feitas. Naquele dia, a mulher começa a contar as moedas na registradora. Ele varre e ela conta. Ela conta e ele varre. Por mais que tentassem, não conseguiram parar de varrer e contar até o dia acabar. Tanto o padeiro quanto o dono da loja receberam a mesma bênção. O padeiro começou o dia de forma generosa e positiva e recebeu uma grande fartura. O dono da loja começou o dia de forma egoísta e negativa e não ganhou nada. A bênção é neutra, assim como sua habilidade de criar sua vida também é neutra. Use-a da forma que você desejar. E colherá o que plantar. E lembre-se de que, quando alguém o critica de maneira ferina, isso acontece por causa do medo e da insegurança. Essa pessoa está no que considera ser uma posição de inferioridade e potencializa seu veneno como forma de parecer maior e mais forte, quando na verdade se sente pequena e fraca. Ela projeta seu medo e seu desconforto nos outros. Tenta ferir porque está ferida. Se quisermos melhorar o mundo, devemos primeiro curar a discórdia dentro de nossa própria alma. Mudar nossas palavras mudará nossa forma de pensar, o que, por sua vez, transformará o mundo. Quando paramos de reclamar, removemos o principal escoadouro para nossos pensamentos negativos, e nossa mente muda de direção, por isso ficamos mais felizes. Sem ter como expressar os pensamentos negativos, nossa mente para de produzi-los e encontra pensamentos mais felizes para criar. Gosto de imaginar que a mente é uma fábrica de pensamentos. Ela nunca para de produzir, mas, na ausência de clientes. Para a negatividade, pode mudar sua linha de produção e passar a fabricar pensamentos felizes. Nosso mundo exterior é uma projeção do nosso mundo interior. Nossas relações começam com a relação com nós mesmos. Você não pode tratar ninguém melhor do que trata a si mesmo. Tudo começa com você. Em Mateus 7:03, Jesus diz: Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão quando não percebes a trave que está no teu? Se você anda reparando num grande número de pessoas que reclamam à sua volta, talvez devesse examinar rapidamente seu próprio olho. Quando completar 21 dias consecutivos sem reclamações, você deixará de ser uma pessoa viciada em queixas. Os alcoólatras costumam dizer que não importa o tempo que se mantém sóbrios, se passarem algum tempo próximos da bebida, vão acabar bebendo. Se as pessoas ao seu redor não param de reclamar, olhe para dentro de si mesmo e pergunte se não foi você quem atraiu esses ranzinzas. Se, mesmo depois de ter cortado as reclamações da sua vida, eles continuarem se lamuriando ao seu lado, afaste-se deles. Se estão no seu local de trabalho, tente mudar de departamento ou de emprego. Se são seus amigos, você talvez conclua que evoluiu muito além desses relacionamentos atuais. Mesmo se forem parentes, talvez o melhor seja limitar o tempo que dedica a eles. Não permita que pessoas negativas roubem a vida que você deseja. São necessários 21 dias para formar um hábito. E, do mesmo modo, você pode retomar seu antigo hábito de reclamar em apenas 21 dias, se voltar ao seu comportamento anterior. Por isso, fique atento àqueles que o cercam, pois você pode se sentir tentado a seguir seus passos. Cuide bem de você e seja cauteloso ao se relacionar com pessoas que vivem se queixando de tudo. Se não, pode voltar a chafurdar no lamaçal da negatividade. Por outro lado, a sua recusa em retornar à condição de reclamão pode ser um incentivo de que essas pessoas precisam para examinar sua própria vida e crescer. A melhor maneira de auxiliar os outros é tornar-se um modelo do estilo de vida sem reclamações. A cada passo, ame aqueles à sua volta. A melhor definição de amor que já encontrei foi escrita pelo Dr. Dennis Whiteley. O amor é a aceitação incondicional e a busca do bem. Ao aceitar as pessoas e procurar o que elas têm de bom, nós experimentamos mais e mais bondade. Isso significa que não devemos sair por aí tentando forçar os outros a parar de reclamar. Em vez disso, ao nos tornarmos sem reclamações, atrairemos pessoas felizes e saudáveis, pois aquelas que não forem assim se sentirão desconfortáveis perto de nós e seguirão seu caminho. Utilizar velhas frases de maneiras novas é essencial para viver uma vida sem reclamações. Quando algo de bom acontecer, diga a si mesmo: tinha que ser assim. Sorria e pense que você é um imã para boas coisas. Achou uma vaga para estacionar o carro bem na frente da loja num dia chuvoso? Diga: que sorte a minha. Se alguém olhar feio, agradeça intimamente: obrigado por me ensinar a compaixão. No começo, isso pode parecer tolice,
mas quanto mais você utilizar palavras afirmativas e poderosas, mais tijolos sólidos você depositará para construir uma vida de alegria e abundância. Há gente que usa o termo modismo ao falar do movimento sem reclamações. Mas não é assim que encara o programa. Eu o considero uma alteração na consciência humana que chegou para ficar, uma ideia simples e profunda que pode transformar o mundo. No momento, estamos trabalhando com psicólogos especializados em crianças para criar programas escolares que disseminem essa ideia entre os jovens. Nosso objetivo é encorajar líderes de países do mundo inteiro a proclamar um dia no calendário como sendo sem reclamações. Não se trata de um feriado, e sim de algo na linha do dia de combate ao fumo. Um dia para que as pessoas experimentem como seria deixar para trás reclamações, críticas e fofocas. Nos Estados Unidos e no Canadá existe uma campanha para que a data escolhida seja a véspera do Dia de Ação de Graças. Faz todo sentido, depois de um dia sem reclamar, um dia de gratidão. O oposto da reclamação é a gratidão. É preciso aumentar o nível de consciência das pessoas sobre o poder de transformação que um país e seu povo possuem ao concentrar sua energia coletiva em soluções, em vez de dispersá-la em problemas. Em Lonesome Dove, na Trilha da Solidão, romance de Laurie M. C. Murtry, um dos personagens principais, o cowboy pseudo-intelectual Gus M. C. Cray, grava uma frase em latim no pé do anúncio de sua companhia de transportes, uva uvam vivendo varia fit. M. C. Murtry não explica o significado, na realidade, erra a grafia, uma forma de indicar os parcos conhecimentos de latim do personagem, eu presumo. A grafia correta é, uva uvam. Videndo varia fit. Quer dizer que uma uva muda de cor ao ver outra. Em outras palavras, uma uva promove o amadurecimento da outra. Num vinhedo, quando uma uva começa a amadurecer, emite uma vibração, uma enzima, uma fragrância ou um campo de energia que é captado pelas outras uvas. Elas sinalizam umas para as outras que é tempo de mudar e amadurecer. Ao se tornar uma pessoa que visa apenas o melhor para si e para os outros, você sinalizará para todos à sua volta que é hora de mudar. Se não escolhermos intencionalmente a vida que queremos ter, viveremos no piloto automático, seguindo outras pessoas. Com frequência seguimos os outros sem sequer nos darmos conta do que estamos fazendo. Quando meu pai era jovem, ele administrava um motel de beira de estrada que pertencia ao meu avô. O motel funcionava em frente a uma revenda de carros usados, e meu pai fez um acordo com o dono do negócio. Nas noites em que o movimento era fraco, meu pai atravessava a rua e transferia uma dúzia de carros da revenda para o estacionamento do motel. Em pouco tempo, ficava cheio de cientes. As pessoas que passavam pela estrada concluíam que, se o estacionamento estava vazio, o motel não deveria ser muito bom. Mas, se estivesse cheio, acreditavam que o lugar era bom. Seguimos outras pessoas. Você cria impacto no seu mundo. No passado, seu impacto pode ter sido negativo por causa de sua propensão a reclamar. Agora, contudo, você está espalhando otimismo e construindo um mundo melhor para todos. Você é uma onda no grande oceano da humanidade que ressoa pelo mundo inteiro. Você é uma bênção.